Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado. E hoje eu quero falar com vocês sobre fraudes bancárias. Obviamente que está muito em voga hoje a questão do Pix, mas eu quero nesse vídeo ampliar um pouco mais essa questão de fraude bancária, porque ainda existem, muitas pessoas fazem TED, existem pessoas que fazem DOC, existem outras transações bancárias que não são Pix. E nessa aula aqui, eu quero falar com você aqui sobre a súmula 479 do STJ. Essa súmula, ela diz o quê? Que os bancos, eles são responsáveis solidariamente por questões de fraude. O que são responsáveis solidariamente? É que eles também têm responsabilidade se alguma fraude ocorrer por meio de fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se uma pessoa abre uma conta com seu nome, e aí eu vou dizer no âmbito das operações bancárias, vamos criar uma das primeiras operações bancárias que pode acontecer, que é a abertura de uma conta no banco. Vamos criar aqui a situação hipotética que você estava andando na rua, você perdeu a sua identidade, o criminoso achou a sua identidade, ali ele fez uma modificação, colocou a foto dele, criou um comprovante de forma fraudulenta também, criou um comprovante de residência e foi lá e abriu uma conta bancária no seu nome, só que ele tem todos os dados e começou a operar com aquela conta bancária ali. Quando não deu mais certo, ele deixou aquela conta para lá. E aí, efetivamente, você descobre que o seu nome está no SPC, no Serasa, ou às vezes está até lá, já na Receita Federal, porque, mediante fraude, por uma questão de crime, o banco efetivamente deixou que uma pessoa abrisse uma conta no seu nome. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, também mediante fraude, sem que você coloque senha, sem que você coloque os seus dados bancários, o fraudador, ele entra na sua conta e ali faz diversas operações sem que você tenha o consentimento para isso. Vou para uma terceira hipótese. Você também pode ter perdido o teu cartão da conta, só o cartão. Ele, mediante fraude também, com o seu cartão, ele faz diversas operações. Coisas que nós já vimos muitas vezes em televisão. Os fraudadores entram nos caixas eletrônicos, colocam lá aquele aparato que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já foi chamado de chupa-cabra, que quando você coloca o seu cartão lá, ele copia todos os dados do seu cartão e efetivamente ele consegue usar o seu cartão. Uma outra questão também, mediante fraude, quando você vai fazer um depósito bancário, eles já fizeram uma caixa ali por trás da onde você coloca o envelope, e ao invés do seu envelope cair dentro da máquina do banco, o seu envelope cai naquela caixa e quando você sai dali, o fraudador vai ali e pega. Então, são diversas operações bancárias. Obviamente que hoje a gente escuta falar muito de Pix, mas são diversas operações bancárias que podem acontecer fraudes, que podem acontecer crime como esses que eu relatei, e o STJ vai dizer que o banco é solidário. Quando ele diz que o banco é solidário, ele está querendo dizer, não, ele está dizendo que juridicamente o banco tem responsabilidade sobre essa questão. E qual é o benefício que isso tem para você, consumidor? Porque assim, se no Brasil é difícil a polícia achar o fraudador, imagina você. Imagina você fazendo ação judicial contra um criminoso. Se a polícia não consegue, muitas das vezes, capturar esses criminosos, imagina eu e você por meio de uma ação judicial na esfera civil, que não tem tantas possibilidades como uma ação na esfera criminal. É nesse cenário que o STJ entendeu que o banco é efetivamente responsável por aquilo que ele deixou o fraudador fazer e te prejudicou. O Código Civil vai dizer lá no artigo 197 que todo aquele que por ação ou omissão
causar dano a outrem, causar um dano a alguma pessoa, ele fica obrigado a repará-lo. Então, é muito mais fácil, é muito mais razoável, é muito mais palpável nós conseguimos, diante de um banco gigantesco, que a gente sabe onde achar, conseguir uma indenização e o seu dinheiro de volta diante do banco, do que nós termos que buscar junto do fraudador. Tem gente que vai levantar a questão e vai dizer assim, mas o banco também foi vítima. Tá bom, o banco foi vítima, mas o banco que tinha o dever de cuidado. O banco que deveria olhar de forma mais profunda, o banco que deveria observar de forma mais contundente, por exemplo, no caso da abertura de uma conta com um documento falso. Porque, por exemplo, hoje, uma simples consulta no CPF, você consegue ter todos os dados daquela pessoa. Imagina um banco, que aí a pessoa vai lá, vai abrir uma conta, o banco não teve nem o cuidado de ver se aquele documento era da pessoa. Eu e você, numa simples consulta, a gente já consegue saber se é aquela pessoa, se é aquele nome. Imagina um banco que detém diversas, infinitas informações. Então é óbvio que o banco falhou. O banco também foi vítima de uma fraude porque o hacker entrou na conta. Mas se você paga a tarifa para o banco todo mês, já está dentro do risco do negócio o banco preservar os seus dados. Porque não seria razoável que você pagar todo mês para o banco e quando tivesse um problema, o banco dizia assim, não, eu não tenho culpa. Isso não seria razoável, porque, então, a que serviço que o banco está sendo remunerado? Só para você deixar seu dinheiro lá, porque deixando o seu dinheiro lá, já tem uma remuneração sobre esse dinheiro. Então, é isso que a gente deve estar atento. A jurisprudência do STJ, mais uma vez falando de súmula, já entendeu isso. E aí eu quero fazer um recorte aqui, normalmente a gente fala até muito mais para consumidores, mas eu quero fazer um recorte aqui para você, advogado. Quando você for fazer uma ação dessa natureza, eu não estou diminuindo, mas você não vai pegar uma jurisprudência do juizado da onde você advoga. Você não vai pegar uma jurisprudência do tribunal da onde você advoga. Você vai pegar uma jurisprudência do STJ, que é o tribunal máximo sobre essa questão. Além de jurisprudência, que são os julgados, você vai procurar lá no caderno de súmulas se já tem uma súmula falando essa questão. Imagina você com julgado uma súmula do STJ diante do juiz dizendo, já existe uma súmula sobre essa questão. O juiz pode julgar improcedente? Pode, porque isso é faculdade do juízo, ele pode entender. Mas veja como é que a sua petição inicial pode ficar muito mais forte se você já lançar essa súmula do STJ, dizendo que os bancos respondem solidariamente por causa do fortuito interno. Quem não sabe o que é fortuito interno, tem fortuito interno e fortuito externo. Fortuito interno é uma coisa que está dentro do banco, que o banco poderia ter controlado. Fortuito externo, um crime que possa ter acontecido fora do banco, que o banco não tinha nenhum controle. Por exemplo, a pessoa foi lá e assaltou o banco, você estava dentro do banco. Isso é um fortuito externo. Talvez você foi atingido por esse assalto dentro do banco. Isso é um fortuito externo. O banco não tinha como controlar essa ação. Isso também é matéria para outro vídeo, vai ter uma discussão se é cabível indenização para o consumidor ou não, mas no caso de fortuito interno, que o banco tem total controle, por exemplo, abertura de conta corrente. O banco ele tem total controle sobre os documentos que são apresentados. O banco pode recusar, o banco pode verificar. Então, não há que se falar que o banco também foi prejudicado. Não foi, porque ele foi prejudicado por uma falha que ele mesmo cometeu. Por isso que o STJ decidiu que, independente se for Pix, e nós vamos fazer uma aula aqui completa sobre essa questão do Pix, mas qualquer operação bancária, ela pode ser confrontada
diante do banco com base nessa súmula do STJ, para que, efetivamente, se teve uma conta aberta no seu nome, para que você possa mandar encerrar essa conta. Muitas das vezes as contas são abertas em nome de terceiros e você tem uma problemática grande. Eu já tive um caso. Você pode pensar assim, mas só abriu uma conta, usou. Não. Isso aí, com toda essa atmosfera que se tem, você pode ter tido uma conta aberta no seu nome, que você não sabe. O fraudador usa essa conta para fazer o repasse do dinheiro, porque quando tem uma fraude, se você for lá, eles repassam para uma conta, daqui a pouco já distribui para si. A sua conta estava sendo usada por isso. Eu já tive um caso no escritório que uma senhora, quando ela foi receber a aposentadoria dela, a conta dela estava bloqueada. E aí ela perguntou e falou assim, não, a conta da senhora está bloqueada por meio de um comando do Banco Central. Por que desse comando? Eu tive que notificar extrajudicialmente essas coisas todas. Por que desse comando? No nome dessa senhora, tinham aberto uma outra conta no banco, que ela já tinha uma conta que ela abriu e recebia aposentadoria, abriram uma outra conta, os fraudadores, e nessa outra conta passava dinheiro de fraude, que eles faziam fraude, passavam por essa conta, e aí o que foi? Uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, e aí quero parabenizar o advogado dessa pessoa, foi ágil, sabia como funcionava o direito bancário. O que ele fez? Notificou o Banco Central. Assim que essa pessoa foi prejudicada, ele notificou o Banco Central disparou o comando lá para bloquear todas as contas que tinha nesse CPF. Aí que ela foi descobrir que existia essa conta. Por isso que é importante, por isso que é importante você estar sempre verificando essa questão. No caso dessa senhora, nós ganhamos dano moral e o desbloqueio da conta dela, mas é sempre uma questão penosa. Imagina você nunca cometeu nenhum crime, aí você chega lá para sacar o seu salário está bloqueado, tem todo um cenário que tem que se buscar, liminar, notificações, todas essas questões. Então, por isso é importante que você conheça, você advogado, que você conheça daquilo que são as questões do direito bancário e você, consumidor, esteja atento a essa questão. E quando você for no banco, muitas das vezes, você vai tentar ser persuadido a desistir de qualquer ação, seja ela judicial, seja ela extrajudicial, contra o banco. Mas o que eu preciso que fique gravado na sua mente nesse vídeo é que o banco é o responsável. Então, foi uma fraude, eu vou deixar para lá porque eu não vou ter como encontrar o fraudador. Nós não estamos em busca do fraudador, nós estamos em busca do banco que permitiu que este erro fosse feito contra você para que efetivamente você seja indenizado e ressarcido de qualquer prejuízo financeiro que você tenha tido em razão dessa falha bancária. Muito obrigado por me ouvir.